Olá, meu amigo, minha amiga. Que satisfação ter você conosco aqui no programa Teólogos. Você já sabe que aqui nós estudamos a palavra de Deus com tempo, com calma, com profundidade. A nossa intenção é conhecer a palavra de Deus, mas não é apenas o conhecimento. Nós queremos saber para praticar melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode ter ferramentas para conhecer mais e melhor a palavra de Deus. Eu vou dar uma dica importante para você. Biblia.com.br é um site que lhe permite conhecer e ter acesso a informações, a estudos bíblicos que vão facilitar e vão ajudar na sua intenção, na sua prática da leitura e compreensão da palavra de Deus. Anote aí, por favor, biblia.com.br. Você também pode ter acesso a informações sobre o nosso programa nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Você já notou que quando lê o Novo Testamento, você se depara com 4 chamados evangelhos? Na sequência, eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, alguém pode se perguntar, por que 4 evangelhos para falar da mesma pessoa que é Cristo? Era necessário ter 4 evangelhos? Qual a abordagem específica de cada um deles? Qual o contexto onde cada um deles surgiu? Essas são perguntas importantes e vamos respondê-las no programa de hoje. Está começando Teólogos. Muito obrigado por termos a sua presença conosco aqui no programa Teólogos. Eu gostaria que você tivesse agora, neste momento, a sua Bíblia em mãos. Essa Bíblia sua, essa Bíblia particular que você usa para fazer anotações. Tem uma caneta, tem um caderno, ou alguma maneira de você tomar nota das informações que hoje teremos, porque hoje o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre os 4 evangelhos e o seu contexto. E para isso temos um convidado especial, pastor Wanderson Domingues. Muito obrigado, pastor, por você dedicar tempo para estar aqui conosco mais uma vez. Uma satisfação, pastor, estudarmos juntos a palavra de Deus em sua profundidade. Você trabalha onde atualmente? Atualmente eu estou trabalhando na Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista, que compreende toda a região do ABC Paulista e Baixada Santista. Sim. Ali eu desempenho diversas funções, ajudando o pastor Robson, que é ministerial e evangelista. Também cuido de um curso de extensão em teologia que tem ali. E, esporadicamente, leciono no NASP, na área de teologia, mestrado em teologia, em toda a área de história do cristianismo e Novo Testamento. Legal. O pastor Wanderson, amigos, é um especialista, é um estudioso da palavra de Deus e está já assim concluindo o seu programa de doutorado em Novo Testamento. Ô Wanderson, esses dias eu recebi no meu escritório um presente muito especial que um amigo seu, o pastor Jorge Mário de Oliveira, enviou para mim. Sabe o que é? Uma cópia de uns CDs onde você faz uma abordagem de um importante tema bíblico, um excelente conteúdo, muito bem feito. Fale um pouquinho para nós desse material. Nós trabalhamos uma série que se chama Nisto Cremos, e o foco desta série é a Trindade. São 15 temas, e como a gente sabe que as pessoas hoje têm dificuldade de tempo, de ficar assistindo por muito tempo, 30 minutos, 40 minutos, nós dividimos o assunto da Trindade em 15 temas de 5 minutos no máximo cada um. Então ali nós discutimos a Trindade na Bíblia, a divindade de Jesus, personalidade e divindade do Espírito Santo, se a Trindade era um dogma de Constantino, como muitos dizem, ou não. Discutimos a questão do Espírito Santo no Evangelho de João, se quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, era a mesma pessoa e o Espírito Santo também. Qual é a dificuldade de entender que uma deidade é composta por 3 seres distintos? Discutimos a Trindade no tempo do fim, toda a história do cristianismo sobre a Trindade, a história do Adventismo e a Trindade, são temas que valem a pena ser estudados. Esse material precioso, como é que as pessoas podem ter acesso a esse material? As pessoas podem ter acesso a esse material mandando um e-mail para nós no site da Associação Paulista Sudeste, ali tem como entrar em contato conosco, mas já estão disponíveis no YouTube também. Se elas clicarem Nisto Cremos, Trindade, pastor Wanderson, vai sair ali todos os 15 temas que já estão disponíveis também. Muito bem. Toma nota, amigo.
Entra lá no YouTube, digita Nisto Cremos, Trindade, Pastor Wanderson. Pastor Wanderson. É um material precioso. Você vai assistir, vai se informar e vai revitalizar seu estudo da Palavra de Deus. Aliás, Pastor Wanderson, introduzindo aqui o nosso momento de hoje, eu queria pedir uma dica para você. Esse nosso amigo e amiga que nos acompanha, eles gostam de estudar a Palavra de Deus. Há um projeto na Igreja Adventista chamado Reavivados por Sua Palavra. E todos os dias nós estudamos um capítulo da Bíblia. Se você tivesse que dar uma dica para essa pessoa que quer fortalecer seu estudo pessoal da Bíblia, que dica você daria? Eu diria que ela tem que estudar a Bíblia como um todo, diariamente. É verdade, um capítulo por dia, não importa, mas faça anotações de coisas interessantes que ela aprendeu ali, das lições que ela tira daquele capítulo, do que aquele texto falou ao seu coração, sobre oração, porque a Bíblia ela é inspirada a palavra de Deus. Então ore para que ela possa retirar as maiores lições desse texto e continuamente, quanto mais sem tempo estiver, mais tempo dedicar à palavra de Deus. Muito bom. Pastor Wanderson, o nosso tema de hoje é os 4 evangelhos e o seu contexto. Então, nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma curiosidade, por que eles estão dispostos nessa sequência? É por ordem cronológica? É por ordem de tamanho? Como é que no cânon bíblico chegou-se a esta sequência? Ok. Embora existam algumas discussões da ordem cronológica em que os evangelhos foram escritos, o consenso entre os estudiosos, entre os teólogos, é de que eles não foram escritos na ordem que estão aqui. O primeiro evangelho a ter sido escrito seria o evangelho de Marcos. Nós vamos falar de algumas riquezas do evangelho de Marcos ainda neste programa. Sim. Depois, quase que 2 anos depois, teria vindo, 2, 3 anos depois, o evangelho de Mateus. Depois teria vindo o evangelho de Lucas. 2 anos aproximadamente depois do evangelho de Mateus. E depois teria vindo... Bem depois, né? Bem depois, 30, quase 40 anos depois, o evangelho de João teria sido terminado. Então essa seria a ordem: Marcos, Mateus, Lucas e João. Muito bem. Agora, essa literatura, assim como toda a literatura da Bíblia, surgiu num contexto específico. Sim. Eu acho que seria importante situarmos agora o nosso amigo telespectador. Qual é o contexto em que surgiram esses 4 evangelhos? É muito importante entendermos o contexto, pastor, para entendermos o porquê de cada evangelho escolher a sua narrativa da forma como está, descrever Jesus como descreveu. E é importante entendermos para compreendermos alguns detalhes que estão dentro do evangelho. Os fariseus, os saduceus, a briga com os samaritanos, entender o contexto em que o Novo Testamento surgiu, em que Jesus nasceu, inclusive, porque o Novo Testamento é para falar de Jesus e dos seus seguidores, vai nos ajudar a entender muitas questões históricas dali. Então, para nós entendermos esse contexto, a gente precisa voltar aproximadamente em 530 a.C., quando o Império Persa, ali por volta do ano 539, 538, assume o poder. O povo de Israel, os judeus em especial, eles estavam escravizados pela Babilônia, por Nabucodonosor e outros reis que sucederam, por mais ou menos 70 anos. Quando Ciro, general e imperador do Império Medo-Persa, ele se assenta no poder, diz a tradição judaica que Daniel era velhinho, o profeta Daniel, e morava em Babilônia. Isso é uma curiosidade, inclusive, para aqueles que são apaixonados pela história da Bíblia. E quando Ciro se assentou no trono da Babilônia, dominando todo o mundo, Daniel foi introduzido à presença de Ciro. Inclusive, o capítulo 5 de Daniel fala que Daniel estava na noite em que Ciro invadiu Babilônia, quando há uma profecia da escrita na parede. E quando Daniel é introduzido na presença de Ciro, Daniel leva 2 livros da Bíblia com ele. E ele chega na presença de Ciro e diz assim: faz 70 anos, aliás, faz 100 anos que nós esperamos por você. Faz 100 anos que o Deus dos Hebreus prometeu que você viria. E Daniel lê 2 capítulos. Ele lê Jeremias 51, verso 11 especificamente, diz assim: aguçai as flechas, preparai os escudos, porque o Senhor despertou o espírito do rei dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Veja, 70 anos antes, Jeremias escreveu. No capítulo 51 de Jeremias, no verso 36, diz assim: esta é a vingança do Senhor contra a Babilônia, a vingança do seu templo. Secarei o teu mar
e farei com que se esgote o teu manancial de águas. Curiosamente, 70 anos depois, o rei dos Medos seca o rio Eufrates e invade a Babilônia. Em Isaías 45:1 diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, a quem tomam pela mão direita para bater as nações ante a sua face, de cingir lombo de reis e abrir diante dele portas que não se fecharão. Isso foi escrito 100 anos antes de Ciro nascer. E Daniel diz para Ciro: 100 anos antes de você nascer, o Deus dos Hebreus prometeu que você viria e que você libertaria o nosso povo. A tradição judaica diz que Ciro ficou tão impactado, eu me arrepio pensando nisso, no poder desse Deus. Ciro ficou tão impactado que ele disse: eu vou libertar o povo. O domínio persa, portanto, ele trouxe algumas questões que vão chegar no Novo Testamento para nós que são importantes. Por que eu contei a história dos persas? Porque através da libertação dos persas, o povo tem liberdade para guardar a lei. Sim. E eles guardam a lei até de forma extrema. Eles criam as sinagogas como centro de ensino dessa lei. Sim. A partir dali, eles vão criar alguns anos depois, e eles vão voltar desse cativeiro babilônico libertado pelos persas com a língua aramaica, que é a língua falada nos dias de Jesus. Então eles têm a liberdade para guardar a lei, eles criam as sinagogas e eles vão ter a língua que vai ser fluente. Essa guarda da lei, para ser expandida, vão surgir ali dois grupos que vão estar nos dias de Jesus. Eles não surgem com esses nomes, mas posteriormente eles seriam conhecidos como fariseus e saduceus, que seriam os grupos que iriam interpretar a lei e ensinar essa lei ao povo. Deram muito trabalho na época. Deram muito trabalho, inclusive. Mas isso avança a outros contextos ainda, porque depois que os persas caem, ali por volta do ano 331, Alexandre o Grande, com o Império Macedônico, antes de Cristo, obviamente, ele assume o poder e ele morre ali por volta de 334. E os seus generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, dividem o Império Macedônico, grego-macedônico de Alexandre o Grande. Em especial, Ptolomeu e Seleuco, Ptolomeu fica com o Egito, com a parte do Egito. E Seleuco, com o reino Seleucida, ali perto da Síria, ali onde é a Síria. E Israel estava no meio. Então esses dois reinos, eles brigam o tempo todo, esses dois generais e os seus sucessores, para saber quem ia dominar o poder naquela região. E como Israel está no meio, Israel o tempo todo sofre a influência desta briga, desse contexto que estava acontecendo desde ali de 160, um pouco antes de Jesus. Bom, por volta do ano 160, mais ou menos, um rei chamado Antíoco IV, Antíoco Grande, alguns o chamam de Antíoco Louco, ele vai querer invadir o Egito e os ptolomaicos, e para invadir ele domina Israel, porque você tem que levar o seu exército por ali, porque tinha uma fonte de águas no Vale de Meguido, não pelo deserto. Nenhum general levaria o seu exército pelo deserto. E ele invade Israel, e ele cria um domínio seleucida em Israel. E ele não era tão bondoso como alguns reis ptolomaicos que permitiam Israel ter uma liberdade de adorar o seu Deus, de viver a sua religião. E ele obriga, então, que eles adorem os deuses greco-macedônicos, os deuses helênicos. E ele chega a obrigar, inclusive, que no templo do Senhor, no templo de Israel, que foi construído por Salomão e depois reedificado, depois da destruição ali por Esdras, Neemias, que nesse templo sejam sacrificados porcos no altar. E ele obriga, em especial, um sacerdote chamado Matias, da época. E Matias não faz. Ele profanou o templo. Ele profanou o templo. Matias não faz. E Matias tinha 3 filhos. Ele tinha um filho chamado Jonatas, um filho chamado Simão e um filho chamado Judas. E eles promovem uma rebelião nesse momento para expulsar a presença de estrangeiros helênicos dali. Esse filho chamado Judas, ele tinha uma profissão. Ele era martelador. Ele era ferreiro. E por isso ele é chamado de Judas Macabeus. E então cria toda a rebelião dos Macabeus, inclusive existem os livros de 1ª e 2ª Macabeus, algumas bíblias trazem esses livros, e eles expulsam a presença de estrangeiros ali e eles começam a dominar. Só que quando eles criam a rebelião, eles deveriam devolver o poder político e religioso ao povo. Só que os seguidores, Simão e Judas morrem na rebelião, e apenas Jonatas assume o poder, e ele fica com o poder político e religioso. Depois, o filho dele, quando ele morre, João Hircano, fica com o poder político e religioso. Sim. E havia um templo no Monte Gerizim dos samaritanos que ele manda destruir. E os samaritanos que já não se davam com os judeus, o ódio aumenta ainda. Então, todo esse ódio, toda essa fomentação política e religiosa vão chegar nos dias de Jesus. Inclusive, é dessa linhagem de João Hircano que eles vão converter o pai de Herodes o Grande e dar o poder político a ele. Por isso, quando Jesus nasce, Herodes o Grande é o rei.
Uma complexidade muito grande, né? Todo esse cenário, então, condiciona de alguma forma o Novo Testamento, os livros. E como que tudo isso, pastor Wanderson, impactou na confecção, na escrita, posteriormente, no foco, na ênfase de cada um dos 4 evangelhos? Eles impactam o mundo em que Jesus nasce, depois de 64, mais ou menos. Pompeu já invade essa região da Palestina, depois César Augusto, em 40 a.C., domina. E é curioso porque Lucas começa seu evangelho com esse impacto. Sim. Olha como Lucas começa, capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, diz assim, verso 1. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era rei da Síria. E agora Mateus, rapidamente, Mateus capítulo 2. Mateus 2 diz assim, tendo Jesus, verso 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Ou seja, todo esse cenário de Herodes, que vem através da família, foi convertido seu pai através da família de Macabeus. Todo o cenário de Roma que invade e expulsa a presença helênica dali. Todo esse cenário se constrói no momento em que Jesus nasce. A expectativa de um rei, inclusive havia em outros povos a expectativa de um rei que dominaria o mundo e nasceria no Oriente. Alguns historiadores romanos falam disso, Suetônio fala disso, inclusive Plínio fala disso. Toda essa expectativa, todo este ambiente criado desde 500, 300, 160, 40 a.C., tudo isso converge para o mundo em que Jesus vai nascer. E isso é bom e ruim, porque como Roma já está dominando, eles conseguem viajar para o império para levar o evangelho. Há uma língua que domina, a língua grega que domina todo mundo, na qual o Novo Testamento vai ser escrito. Então todo esse ambiente está presente no Novo Testamento. Podemos dizer então que Jesus Cristo nasceu num momento bem oportuno? Eu gosto do que a autora americana Ellen White usa como frase, ela diz assim, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Muito bem. Era o momento para nascer. Nós vamos explorar um pouco mais essa ideia e principalmente essa questão, já entrando no tema mais especificamente de por que 4 evangelhos, não apenas um. O nosso tema de hoje é os evangelhos e seu contexto. E nós queremos aprofundar essa compreensão a respeito de Mateus, Marcos, Lucas e João, na sua especificidade. Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso assunto é os 4 evangelhos e seu contexto. Pastor Wanderson, no primeiro bloco você já pintou para nós um cenário sociopolítico religioso que é muito importante conhecer para saber o contexto no qual surgiu o Novo Testamento, e você disse que isso gerou, por exemplo, grupos como os saduceus e fariseus que se degladiaram o tempo todo com Cristo durante seu ministério. Agora, por que 4 evangelhos? Um só não era necessário? Porque a impressão que dá quando se lê, obviamente Cristo é a pessoa principal da narrativa, mas o que exige, o que tornou necessária a elaboração de 4 narrativas diferentes? Nós temos que tomar cuidado ao lermos a Bíblia com anacronismos em excesso, não é? Trazer as coisas demais para os nossos dias. Então muita gente tem essa imagem de que a Bíblia ela foi entregue e descida do céu já pronto, dividida em capítulos e versículos, numa capa de couro, com papel de seda, e não foi assim a produção dos textos bíblicos. Aliás, um processo de centenas de anos. De centenas de anos, desde o primeiro autor da Bíblia, que é provavelmente Moisés, até o último, que é João. O primeiro livro provavelmente tenha sido o livro de Jó, e depois o Pentateuco, e o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João, embora ele não esteja em último local da Bíblia, é Apocalipse o último. É um prazo de aproximadamente 1.500, 1.600 anos. O papel foi inventado por um chinês no ano 500, não existia nem papel, 500 da nossa era. Sim. Então eles escreviam em papiros, que é uma planta que cresce na beira do rio Nilo. Quando ele é tratado e seco, parece muito uma casca de milho, e é da palavra papiro que vem a palavra papel, inclusive. E outros escreveram em pergaminhos, não é? Quando o rei de Pérgamo mandou inventar algo para poderem escrever, e elaboraram couro de bois e ovelhas, e em homenagem à cidade de Pérgamo, tem o pergaminho. Então a Bíblia foi escrita desta forma, em papiros, em pergaminhos. E outro detalhe, não era todo mundo que escrevia naquela época, pastor. O analfabetismo no Império Romano girava em torno de 80%, dizem alguns historiadores. Uau. Em Israel era diferente. Há uma discussão sobre isso, é verdade,
mas em Israel o analfabetismo era cerca de 10%. O povo de Deus parece que sempre esteve à frente do seu tempo, não é? E o texto ajudou muito nisso, né? O texto ajudou, porque eles tinham que aprender a ler o texto desde pequeno, trabalhar o texto, né? Embora nem todos fossem versados, escribas, doutores ou maçoretas para épocas mais antigas. Mas, quando os textos foram escritos, especialmente agora o Novo Testamento, esses textos todos foram escritos, fora alguns textos de Paulo, mas os evangelhos foram escritos num contexto de dispersão já do cristianismo. Já havia tido a rebelião da Judéia, da Galileia, perdão, depois da Judéia, que culminaria no ano 70 com a destruição do templo. Então as comunidades viviam dispersas. A comunicação não era como hoje, que através de um clique a gente se comunica com quem está do outro lado do mundo. Os correios não eram tão avançados assim também. Então, haviam comunidades isoladas do cristianismo. E esses apóstolos e profetas, guiados por Deus, inspirados por Deus, eles viram a necessidade de apoiar a fé desses discípulos que estavam em comunidades em diversos lugares do Império Romano. Alguns na Ásia, outros no sul da Síria, outros mais em Alexandria, no Egito. E essas comunidades dispersas, cada uma delas reunia algumas características e tinham algumas necessidades. É por isso que Paulo não escreveu uma carta só, já respondendo por que 4 evangelhos. Paulo podia ter escrito uma carta para todo mundo e acabou, só uma carta, um evangelho de Paulo. Paulo escreve vendo as necessidades para cada local. Sim. Então, cada evangelho trabalha a necessidade de cada comunidade. E de cada comunidade que era mais próxima da pregação, da memória, da lembrança do autor que escreveu o livro. Então, uma comunidade cristã, ela acompanhou mais o desenvolvimento da fé, a crença em Jesus, pela memória de Mateus. Outra mais pela memória de Marcos, por assim dizer. Outra mais joanina. E cada comunidade tinha sua necessidade de aprender de Jesus, os desafios de falar sobre Jesus para onde eles estavam, para aqueles que cercavam eles, e eles precisavam de uma linguagem própria. Então os evangelhos são escritos para fortalecer a fé desses que já criam e para apoiar eles numa linguagem específica dentro da comunidade que eles existiam. Por isso, 4 evangelhos. Agora, nós temos entre os 4 autores gente que pertenceu ao círculo privilegiado dos 12 e gente que não pertenceu a esse grupo, né? Sim. Dos 4 evangelhos, Mateus foi discípulo e João também foi. Marcos não foi apóstolo e Lucas também não. Lucas, inclusive, nem judeu era, né? Sim. Lucas é o autor dos evangelhos que não é nem judeu. Agora, existe uma curiosidade sobre tudo isso, porque como eles foram escritos para comunidades diferentes, com necessidades diferentes, nós resumimos os evangelhos da seguinte forma, que Mateus foi escrito para os judeus, a grosso modo, mas de forma geral foi isso mesmo. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os demais gentios e João foi escrito para os cristãos. Então, para o nosso amigo telespectador nunca mais esquecer, Vamos lá. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios, João para os cristãos. Portanto, pastor, eu poderia colocar aqui, Mateus foi escrito para a raça eleita, os judeus. Marcos foi escrito para a raça poderosa da época, os romanos. Lucas foi escrito para a raça rejeitada, os gentios. E João para a nova raça, os cristãos, os novos eleitos. Isso faz toda a diferença na hora da leitura, né? Faz toda a diferença. E ler desta perspectiva muda toda a concepção do texto. Agora, algumas literaturas abordam, dizem, né, e defendem a ideia de que nós temos 4 evangelhos e temos 4 faces de Cristo. Dentro dessa perspectiva, de maneira resumida, porque daqui a pouco vamos entrar em cada um dos evangelhos, mas numa palavra, numa frase, pastor Wanderson, o que Mateus me diz de Cristo? O que Marcos me diz de Cristo, Lucas e João? Bem resumido e já entramos em especificidades. Mateus nos fala que Jesus vem da linhagem davídica, ele é rei por excelência e profeta como Moisés. Marcos fala de um Jesus poderoso, mesmo em meio ao sofrimento. Lucas fala de um Jesus que o amor dele é maior do que qualquer erro e rejeição. E João fala que conhecer quem ele é em sua essência é essencial para a salvação. Então, na verdade, são narrativas muito diferentes, né? Sim. E que se complementam. Exatamente. Você já pensou, pastor Wanderson, na pobreza, entre aspas, que nós sofreríamos se tivesse só uma narrativa? Nós iríamos perder muitos aspectos da face de Jesus. Você já falou aqui que o seu evangelho preferido é João, né? É João, eu sou suspeito, o meu predileto
é João. Isso não significa, obviamente, que os outros não tenham a sua riqueza, né? Tem sua riqueza e eles são profundos e fantásticos, pastor. Então vamos começar falando aqui um pouco mais especificamente sobre Mateus. Ok. Eu mencionei que Mateus foi escrito para os judeus. O público-alvo de Mateus são os judeus. Quem era Mateus? Mateus é conhecido como Mateus Levi. Levi. Tá? Os evangelhos narram que Jesus o chama como... Ele era cobrador de impostos, inclusive, né? Ele fazia parte desse grupo que seguiu Jesus, mas que tinham origens duvidosas porque lutavam contra o seu próprio povo, cobravam do seu próprio povo. Mas olha que interessante, Jesus ele chama pescadores, homens cultos como Paulo, homens que não tinham tão boa fama como Mateus Levi, e aceita alguns como Judas se ofereceu. E Mateus tem uma visão muito interessante, por ser judeu, ele escreve para um público especificamente judaico. E é curioso porque a genealogia de Jesus em Mateus 1, aliás, pastor, é exatamente por isso que Mateus está aqui, em primeiro lugar no Novo Testamento. Provavelmente Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Por que Mateus está em primeiro lugar? Porque Mateus faz uma ponte com sua genealogia, logo no capítulo 1, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então ele começa mostrando que a aliança que começou com Abraão, na verdade já tinha começado com os pais dos pais de Abraão, mas a aliança com Abraão em Isaac, renovada com Davi, ela vai se perpetuar em Cristo. Porque Davi é o último personagem do Antigo Testamento onde Deus promete que o seu descendente reinaria sobre todo mundo. Então Mateus ele diz, este descendente é Jesus Cristo. Aliás, em hebraico não existem números. E Mateus ele coloca aqui que a genealogia de Jesus é 14, 14, 14. E como não existe número em hebraico, assim como em algarismos romanos, as letras têm valor. E as letras têm valor pela sua posição no alfabeto. Então o alfabeto hebraico é Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav. Então o nome Davi é composto por 2 Ds, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que vale 4. E o Vav, que é a sexta posição, que vale 6. Então 2 Ds e o 6. Então ele está dizendo... 8 mais 6, 14. 14. Por isso ele diz 14, 14, 14. Ele está dizendo assim, Jesus é filho de Davi, porque o nome Davi dá 14. Então por isso que tem essa ponte aqui. Mas Mateus vai além. Por escrever para um público judaico, Mateus ele não explica termos especialmente hebraicos, porque o público vai entender. Ele não explica o que é o Corban, ele não precisa explicar. O público entende. Marcos já explica. Lucas vai explicar, porque o público não entendia. É outro, né? Mas há algo mais fantástico em Mateus. Ele introduz o evangelho, Jesus da perspectiva davídica, que eu quero falar um pouquinho mais ainda, mas ele mostra que Jesus, haviam 3 personagens centrais para os judeus, na história dos judeus. Abraão, por excelência, o pai da nação, Moisés, o grande libertador, e Davi, o grande rei. Então, ele pega esses personagens, mostra que Jesus vem de Abraão, mas especialmente que a sua linhagem é rei como Davi e profeta resgatador como Moisés. E muitos especialistas dizem que Mateus coloca Jesus como o novo Moisés no seu evangelho. Desde descrever a similaridade deles. Notem, Moisés teve um nascimento miraculoso. Jesus também. Moisés foi perseguido por um rei na infância. Jesus também. Moisés se escondeu nas cortes do Egito para fugir da morte imposta por esse rei. Jesus também. Das cortes do Egito, Moisés vai para um deserto. Jesus, antes de começar seu ministério, vai para um deserto. Do deserto, Moisés sobe no monte da lei. Jesus tem o sermão da montanha. Moisés é o resgatador e libertador do povo. Jesus também. Moisés morreu e ressuscitou, diz o livro de Judas. Jesus também. Então Mateus está dizendo, Jesus é o novo Moisés, o resgatador do povo, porque para o judeu Moisés é uma figura muito importante. E dessa forma, então, ele legitimava a autoridade de Cristo? Ele legitima a autoridade de Cristo como um resgatador, como Moisés, que muitos esperavam, o novo Moisés que viria naquela época para resgatar o povo, e ele vai colocar mais adiante Jesus como um rei da linhagem de Davi. Moisés escreveu os 5 principais livros, o Pentateuco. Sim. No Evangelho de Mateus, a maioria dos especialistas estrutura o Evangelho de Mateus fora os Atos de Cristo, com 5 grandes sermões que Jesus coloca. Seriam o novo Pentateuco para mostrar que Jesus é o resgatador do povo. Agora, sobre a questão de Davi, no Antigo Testamento parece que Davi é a pessoa a qual mais espaço se dedica, né? Então não é por acaso que Mateus escolhe justamente Davi para falar dessa linhagem real de Cristo?
Eu queria ler sobre essa questão de Davi. Há tempo, pastor, para lermos alguns claro, textos? vamos, Então, eu queria vamos. convidar nosso amigo telespectador a ver como Jesus é um rei da linhagem davídica, a importância de Davi para o judeu e, por isso, Jesus é o filho de Davi. Em Mateus, no capítulo 2, você vai ver toda uma linhagem descrita ali. Eu já li alguns desses textos, mas, para resumir um pouco o capítulo 2, dos versos 1 ao 12 especialmente, Mateus coloca que os magos do Oriente vêm visitar e dizem assim: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? E Herodes tenta matar. Por que ele tenta matar Jesus? Porque ele sabia que haveria um rei prometido da linhagem de Davi. Depois, no capítulo 9, no verso 26, eu resumi apenas o capítulo 2, aqui podemos ler. Capítulo 9, verso 26, em diante, é colocado da seguinte forma aqui. Eu vou ler a partir do versículo 24 para dar um pouco mais de contexto. Ele fala para retirar, porque a menina estava morta e riam dele, não é? Agora, no verso 26 diz assim: e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. No verso seguinte, o verso 27 diz assim: partindo Jesus dali, por causa da fama do que ele tinha feito, o seguiram 2 cegos clamando o quê? Tem compaixão de nós, filho de Davi. Filho de Davi. Então, Mateus coloca o título filho de Davi, é o evangelista que mais põe, os outros não fazem isso, coloca o título filho de Davi no capítulo 15, no verso 22. O senhor poderia ler para nós, pastor? 15 de 22 de Mateus diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então veja, mais uma vez o título filho de Davi é colocado. E por último, capítulo 20, tem outros textos, mas o capítulo 20 do mesmo evangelho, é o versículo 30. 30 e 31. 30. E eis que há 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão que os repreendia para que se calassem, eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi. Quer dizer, o povo tinha essa percepção? O próprio povo, e perceba que é um povo que está sendo massacrado pelas doenças, pelo inimigo. Então, ele é um libertador, como Moisés por excelência, e reina sobre a doença, sobre a cegueira, sobre a lepra, sobre os demônios. Ele tem poder porque ele é um rei da linhagem de Davi, maior que Davi ainda. Muito bem. Que mais alguma coisa você queria destacar de Mateus? Senão nós vamos passar para Marcos. Eu creio que essa importância de colocar Jesus como um resgatador, maior do que Moisés, embora da linhagem mosaica, e um rei bem maior que Davi, porque quando o diabo, no início, sabe que Jesus vem para reinar, ele oferece no capítulo 4 os reinos do mundo, na tentação tão conhecida, a tentação do deserto, né? Correto. E esse Jesus poderoso como Moisés, da linhagem real como Davi, quando ele está ali na tentação e o inimigo oferece todos os reinos do mundo, Jesus responde dizendo o quê? Ali a partir do verso 8, ele mostra os reinos e a glória. Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele dará culto. Jesus não queria só esse mundo pecaminoso, Jesus queria salvar a todos, reinar sobre o universo. Ele é um rei maior do que Davi. Davi reinou do Egito ao Eufrates. Ele reinou do Mediterrâneo até perto do Golfo. Mas Jesus veio para reinar no mundo inteiro. E Mateus nos mostra que esse Jesus poderoso, ele não usa o seu poder para massacrar as pessoas. Ele não usa a religião como um palanque para se auto-mostrar. E ele não usa a sua linhagem para o seu puro sangue, para ganhar algo, senão pelos méritos da palavra de Deus. Muito bem. E qual que é a diferença principal entre Mateus e agora Marcos? Marcos, curiosamente, que foi o primeiro evangelho, inclusive provavelmente 1/3 do evangelho de Mateus ele bebeu de Marcos. Foi a fonte? É a fonte que ele usa, é o primeiro a ser escrito. Papias tem uma citação muito interessante, porque ele diz que o evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas foi ditado por Pedro. Por Pedro. É muito interessante isso, porque Pedro estava preso em Roma e ele começou a pregar as experiências que ele viveu com Jesus. Ele foi testemunha ocular. Sim. E Marcos tinha ido ser o seu auxiliar em Roma. Claro. E os irmãos, diz Papias, os irmãos da igreja de Roma disseram: Marcos, anota o que Pedro está escrevendo, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai viver. E a gente não quer perder essas memórias dele. E Marcos começou a anotar os sermões de Pedro. E das anotações do sermão de Pedro, surgiu o que nós conhecemos como Evangelho de Marcos. É por isso que nesse Evangelho,
a figura de Pedro, ela é muito criticada. Porque é uma autocrítica. Quando alguém pede para você falar de você mesmo, você não quer falar muita coisa. Porque isso pode denotar orgulho, arrogância. Então Pedro, que já passou pelo processo de conversão, ele trabalha ele mesmo dentro do Evangelho de uma perspectiva muito negativa. É aquele que erra, é aquele que está distante, é aquele que se compara aos outros. Mas o Evangelho de Marcos, ele tem uma distinção maior ainda. O Evangelho de Marcos, se nós observarmos, vamos abrir em Marcos capítulo 1. Sim. Ele é muito interessante. Notem que, diferentemente de Lucas e de Mateus principalmente, Marcos ele não descreve concepção virginal, infância, nada disso. Pastor Wanderson, eu acho que seria interessante a gente deixar isso para o próximo bloco. Vamos sim. Porque essa riqueza do que você vai mencionar merece um pouco mais do tempo e o nosso tempo Com agora está certeza. esgotado. Amigos, o nosso tema de hoje é os evangelhos, os 4 evangelhos de seu contexto. Já vimos o evangelho de Mateus e agora o nosso foco será Marcos e finalmente também Lucas e João. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando dos 4 evangelhos e seu contexto. No bloco anterior, tratamos especificamente do evangelho de Mateus e vimos que ele foi dirigido a um público judeu. Pastor Wanderson, e nós encerramos o bloco anterior tratando sobre o evangelho de Marcos. Aliás, você ia ler um texto bíblico especificamente sobre isso, né? Vamos ler agora? Exatamente, pastor. Falávamos um pouco sobre o Evangelho de Marcos, né? Ditado por Pedro. E eu disse que Marcos ele tem algumas diferenças ainda mais de Mateus. Enquanto que Mateus, como vimos, tem em vista apresentar um Jesus da linhagem davídica e mosaica, Marcos, por ter sido escrito para uma raça poderosa, os romanos, ele descreve um Jesus poderoso. Ele negligencia, ele simplesmente não escreve a respeito da concepção virginal, da infância de Jesus, da perseguição. Em Marcos, no capítulo 1, no verso 1, ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No verso 2 já diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. E ele já introduz João Batista e no verso 9 já tem o batismo de Jesus. Percebe? Já aparece um Jesus adulto, já sendo batizado, e logo na sequência do batismo, Jesus sai do batismo, vence no deserto da tentação, verso 12 e 13, e Jesus então retorna no verso 14 para Galileia e já começa a chamar os discípulos e no verso 21 do capítulo 1 ele já começa a realizar atos poderosos. E se nós acompanharmos o evangelho aqui, daqui por diante Jesus é um Jesus poderoso, porque estava sendo escrito para uma raça poderosa. Ele cura endemoniado, ele cura a sogra de Pedro, ele se retira para orar, ele cura um leproso. No capítulo 2 ele cura o paralítico ali em Cafarnaum. Chega um momento que Marcos vai dizer assim, trouxeram os doentes de toda a cidade e Jesus curou todo mundo. O Jesus de Marcos é um Jesus poderoso. Marcos tem 16 capítulos apenas. Até a metade do evangelho, mais ou menos. Ele apresenta um Jesus poderoso, porque o público era um público poderoso. Na outra parte do evangelho, ele muda completamente. Ele passa do Jesus vencedor para o Jesus sofredor. E é curioso porque, mais ou menos onde isso acontece, está ali entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Sim. E no capítulo 10, nós temos um diálogo de Jesus no verso 17 em diante com um jovem rico, onde o jovem pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala para ele guardar os mandamentos, ele diz que já havia cumprido tudo, não é? No verso 19. E aí Jesus então diz para ele no verso 21 para vender tudo que tinha e o seguir. E ele vai embora triste porque possuía muitas coisas. Quando o jovem rico vai embora, Jesus olha no verso 23 para os discípulos e diz quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm a riqueza para si, é o texto original. Não é que os ricos não podem entrar no reino de Deus, mas os que têm a riqueza para si. São escravizados pela riqueza. E os discípulos, no verso 24, estranham tudo isso e logo na sequência Pedro vai dizer assim, Senhor, e nós que tudo deixamos e te seguimos? Sim. E Jesus vai mostrar que os discípulos não eram diferentes do jovem rico. Que eles também estavam seguindo o Jesus desde o capítulo 1, o Jesus poderoso, o Jesus que cura a cidade inteira, o Jesus dos milagres. Só que a partir de agora em Marcos, Jesus não vai realizar mais cura nenhuma a partir do capítulo 11 em diante. Ele vai para Jerusalém e ele vai morrer em Jerusalém. Então é o Jesus sofredor a partir de agora. Jesus quer mostrar para os discípulos, eu sou vitorioso, tanto na expectativa de vocês dando certo,
quando a expectativa de vocês também não dá certo, eu sou vitorioso. Tanto como Jesus vencedor, quanto como Jesus sofredor. Então Marcos se vale do seu evangelho para apresentar esse Jesus poderoso, mas mostrar para o seu público que mesmo quando as coisas não dão certo, Deus continua no controle. Podemos dizer que no Evangelho de Marcos, Jesus é um homem apresentado em constante ação. O tempo todo ele está realizando atos miraculosos, poderosos, e depois ele está indo para a cruz, caminhando direto para a cruz. Muito bem. E agora na sequência temos o Evangelho de Lucas. O que temos de diferente em Lucas que não há em Mateus e nem em Marcos? Lucas é um evangelho interessante também. Como eu disse para vocês no início desse programa, Lucas foi escrito por um gentio, é o único escritor que não é judeu desses evangelhos. É alguém que sabia muito bem o que era rejeição, porque ele não era nem raça poderosa, os romanos, e nem a raça eleita, os judeus. E os judeus, eles dividiam o mundo em dois blocos, quem era judeu e quem não era judeu. Quem não era judeu eram os Amharets, o povo da terra, eram os gentios, eram os pagãos. E Lucas era um pagão na perspectiva judaica, um gentio, e ele sofre essa rejeição. E isso é curioso, porque o evangelho de Lucas é um evangelho que apresenta Jesus muito próximo dos pecadores. É um Jesus que ele está tão próximo dos pecadores que ele chega a ser um Jesus muito humano. É o único evangelho, por exemplo, pastor, que narra a genealogia de Jesus, no capítulo 3, Sim. a partir de Maria. A genealogia aqui não é igual à mesma genealogia no capítulo 3, a partir do verso 23 em diante, não é a mesma de Mateus. Aqui fala da família de Maria. É o único evangelho que fala no capítulo 10, verso 25 em diante, do bom samaritano, e Jesus é o bom samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Ele fala no capítulo 17 dos 10 leprosos, no verso 11. E o único leproso que volta a agradecer é um samaritano. E é o único que convida os pecadores para a grande ceia, no capítulo 14, verso 15. O povo de Deus não aceita e quem aceita são aqueles que estão nas encruzilhadas. É o único evangelho que fala que mulheres, elas sustentavam o ministério de Jesus. E nós vamos ver alguns versos rapidamente, como este evangelho coloca Jesus muito próximo dos pecadores. Vou pedir para o senhor ler para nós, Lucas capítulo 7, versículo 34. Lucas 7, verso 34. Antes da leitura, deixa eu perguntar para você. Então, não é por acaso que no capítulo 15, Lucas enfatiza o perdido, a ovelha, a dracma e o filho? Não é por acaso. E nós vamos chegar e mostrar exatamente o porquê desses três textos estarem ali, esses três exemplos estarem colocados ali. Então, você falou em Lucas 7, 34, né? Isso. Então, vamos lá. Lucas 7, 34. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e beberrão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, notem que os próprios inimigos de Jesus é quem estão questionando, e Jesus está falando o que eles dizem sobre ele. Ele fala, veja João Batista que não comia nem bebia e vocês criticavam. O filho do homem vem e bebe e vocês ficam lançando esta crítica sobre ele, que ele come e bebe com os pecadores e publicanos. Então Lucas coloca Jesus perto dos renegados da sociedade. No capítulo 5, no verso 30, isso se repete também. Lucas 5, verso 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, mais uma vez, eles estão reclamando porque o Jesus apresentado no Evangelho de Lucas está perto dos pecadores, aquele tipo de gente que os fariseus, os escribas, eles não gostavam. E no capítulo 15, que é o texto que o senhor mencionou, no verso 1, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o verso 2? Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, note, nosso querido telespectador, o Jesus de Lucas é um Jesus próximo daqueles que são rejeitados. E talvez a gente esteja falando para alguém que sofre preconceitos por diversos motivos da vida. O Jesus de Lucas é o Jesus mais próximo dos rejeitados da sociedade. É um Jesus para nós. E nesse capítulo 15, como os fariseus estão reclamando que ele está comendo lá numa casa com os publicanos e pecadores, eles não querem entrar na casa. E Jesus sai para recebê-los. Verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e, por último, a famosa parábola do filho pródigo. Olha que curioso, Jesus conta esta parábola para aqueles que estavam reclamando dele, para líderes religiosos, preconceituosos,
que estavam reclamando porque Jesus estava comendo e bebendo, ele era amigo daqueles que eram os rejeitados por eles. Isso. E aí Jesus conta essas histórias, e a última história é a história de um pai que tem 2 filhos. O filho mais novo pega parte da herança que ele não deveria pedir e gasta tudo, e começa a passar fome, está a partir do verso 11 tudo isso. E aí ele se lembra que os trabalhadores do pai, eles vivem melhor, e ele resolve voltar para a casa do pai, e o pai não aceita como um escravo, o aceita como filho de novo. Nessa última história que Jesus está contando para aqueles que estão reclamando dele comer com pecadores, Jesus diz que o filho mais velho, quando veio do campo, viu o barulho da festa lá dentro da casa e não quis entrar. Um servo conta que o irmão dele tinha voltado, ele nem o aceita como irmão, ele diz, vindo este teu filho que gastou tudo, ou seja, ele não é mais meu irmão. Esse filho mais velho, quem é ele? Ele representa os fariseus e os escribas. Porque note, os fariseus e escribas estão reclamando porque Jesus está comendo dentro de casa com alguém. O filho mais velho está reclamando porque o pai está festejando dentro da casa então, são eles, com um pecador. Jesus está dizendo, vocês são o filho mais velho da parábola e eu sou o pai da parábola, que ama todos. Esse é o Jesus de Lucas. Então, as palavras que Lucas escolhe aqui são muito fortes, se você olhar nessa perspectiva. Por exemplo, o verso 20, vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho era a figura do rejeitado, né? Era a figura do rejeitado, e o pai vai buscá-lo ao longe para ele não passar a vergonha da sujeira, dos outros servos que antes ele dominava, o verem daquela forma, ele o cobre com a sua capa de justiça, ele coloca anel em seus dedos. Esses são os pecadores. O Jesus de Lucas é esse, que ama os mais rejeitados por todos. E se nós estivermos falando para alguém que está sofrendo preconceito, que foi rejeitado por algum motivo, Deus não rejeita você. Não há nada que você possa fazer que vai separar você do amor de Deus. Esse é o Jesus de Lucas. Muito bem. E de maneira muito rápida agora, e João? João é bem diferente dos outros 3, né? João, eu sou suspeito a falar de João. João, ele é um evangelho que a mim me encanta muito. É um evangelho que não descreve também concepção virginal, nada disso. Sim. É um evangelho que não tem ali milagres, ele não tem a questão do discipulado, ele exclui muitas coisas porque ele tem um objetivo específico no final do primeiro século em mostrar este Jesus como Deus. Então, nós vamos dar um pulinho em João. Sim. Ele começa desde a eternidade com esse Jesus. Começa o capítulo 1, o verso 1 dizendo assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, ele fala desta origem eterna de Jesus. Este Jesus de João, ele não é simplesmente o filho de Davi, ele não é simplesmente um profeta da linhagem de Moisés, ele é maior, ele é o próprio Jeová do Antigo Testamento. E isso fica claro no capítulo 8, quando numa discussão com os mesmos escribas e fariseus, em João 8, eles questionam Jesus por diversas vezes. No verso 25 eles dizem assim, quem és tu? Eles querem saber quem é Jesus. E Jesus responde, aí no verso 53 eles dizem, você é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? E aí Jesus fala quem ele é, e ele culmina dizendo no verso 58, em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. João não deixa margem, pastor. Jesus é Deus. Foi muito duro o discurso para eles, né? Foi difícil demais, eles quiseram apedrejar Jesus. Reagiram de uma forma violenta. Pastor Wanderson, tivemos uma boa percepção dos 4 evangelhos. Agora, o leitor que nos acompanha, o telespectador que nos acompanha, que é leitor da Bíblia, pode ter notado que, às vezes, o evangelho fala de um endemoniado, o outro, no mesmo episódio, fala de 2. Parecem ser aparentes contradições. Como nós podemos lidar com essas contradições dos evangelhos cujo propósito é falar de Cristo? Ok, vamos ler um desses textos então, não é? Vamos dar um pulinho em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Não vamos ler todo o relato, mas só para o nosso telespectador entender, nosso amigo. Lucas 8, 26 diz, rumaram para a terra dos Gerazenos, ou Gerazenos, fronteira da Galileia, e logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Vamos ver o mesmo relato em Mateus, capítulo 8 de Mateus. 8. Vamos dar um pulinho em Mateus, capítulo 8. Mateus também
fala desse endemoniado a partir do verso 28, né? Ele diz, tendo ele chegado a outra margem, na terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados. E Marcos 5, 1 ao 20, fala também de um endemoniado. Então, eram 2? E agora? Ou era apenas um? Como resolver isso? Será que eles viram a mesma história, estão contando a mesma história, ou os evangelhos que contam a mesma história estão se contradizendo, portanto, é uma mentira isso daqui e nós não podemos confiar? Na verdade, nós temos que observar o contexto em que cada um escreveu. Lucas, ele por estar escrevendo para os rejeitados, ele quer dar a ênfase não geral na história que aconteceu. Se nós lermos com cuidado a história de Mateus, por exemplo, ele vai colocar a palavra geral na boca dos 2, o grito que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, no verso 29, na boca dos 2. Lucas não, Lucas quer enfatizar apenas a história de um e como Jesus transformou esse rejeitado. Porque ele quer escrever para os rejeitados. Mateus ele escreve de uma forma geral. Aliás, em Mateus há um detalhe que não existe nem em Marcos nem em Lucas. Porque tanto em Marcos e Lucas o demônio diz a Jesus, por que vieste nos atormentar, Filho do Deus Altíssimo? Aqui em Mateus diz, por que vieste nos atormentar antes do tempo. Então, Mateus não está preocupado em descrever a vida de um e o que aconteceu na vida de um. Mateus está preocupado em descrever o relato para falar a concepção do tempo em que Jesus iria restaurar o reino. O foco de Mateus é outro. O foco de Marcos é outro. O foco de Lucas é outro. O foco de Lucas é descrever a experiência daquele homem. Lucas não está dizendo que não existia mais um. Ele quer descrever aquele. O ponto de vista dele é para mostrar que aquele rejeitado foi restaurado. Daí a importância de conhecer as motivações de cada escritor, né? De cada escritor. O nosso tempo, infelizmente, está avançando para o final, mas é uma pergunta e uma resposta rápida. Nós temos 4 registros. Haviam só 4 evangelhos, 4 registros? Haviam muitos. Então, é isso que nós temos aqui no Isso aqui no foi cânon, né? preservado no cânon bíblico. Nós temos relatos de pelo menos 27 evangelhos. 27 evangelhos apócrifos. Posteriores. Mas antes de entrar neles, rapidamente, desses 3 aqui, pelo menos, chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinótico significa olhar do mesmo ângulo, olhar do mesmo prisma, eles tiveram um outro evangelho, provavelmente, chamado de fonte Kelcher, da qual eles beberam, um evangelho que muitos estudiosos reconhecem a existência dele, uma outra fonte, alguma escrita inicial que alguém deve ter escrito e se perdeu, mas que eles beberam desta fonte. Mas esses foram preservados. Por que Deus quis preservar esses? Porque Deus, em sua sabedoria, Ele sabia que aqui estaria o necessário para nós, para a nossa salvação, para nós conhecermos a respeito deste Deus, desse Jesus que, como disse C.S. Lewis, né, o Filho de Deus que se tornou homem para os homens se tornarem filhos de Deus. Os outros evangelhos apócrifos, no entanto, de Filipe, de Judas, que ficou famoso, de Tomé, todos esses outros relatos, eles são todos posteriores, da segunda metade do 2º século em diante. Ou seja, nós podemos datá-los e sabemos que esses profetas já tinham morrido, escreveram um livro, colocaram o nome deles, mas não foram eles que escreveram. Professor Wanderson, esse tema é empolgante, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos ajudar a entender os 4 evangelhos e seu contexto. Muito obrigado a você, amigo e amiga, que nos acompanhou nesse programa. Agora você pode ler os evangelhos com outro olhar e dessa forma você será enriquecido ao encontrar especificidades em Mateus, Marcos, Lucas e João. Obrigado por sua companhia. Até o nosso próximo encontro.